Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de Perspectivas 2025. Quer saber as melhores ações, fundos imobiliários, setores e empresas para investir no ano? Fica com a gente até o final. E nessa edição especial, a gente ainda vai falar sobre perspectivas para o crédito privado. Eu sou Wesley Bernabé, junto com o Victor Pena, nós somos responsáveis pelo time de análise do BBBI. Bem-vindo, Victor. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui nesse bate-papo hoje. E aqui comigo também a Viviane Silva, que é a responsável pela análise de crédito privado no BBBI. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, Wesley? Olá, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Olá. Obrigado, pessoal. Bom, a gente tem muito tema para tratar aqui hoje, então eu quero começar contigo, Victor. Fala um pouquinho sobre 2024. A gente entrou o ano falando sobre um cenário, teve muita coisa ao longo do ano que não se materializou, mudança de rota nesse meio do caminho. Comenta um pouquinho para a gente sobre o que foi 2024. É isso mesmo, Wesley. Acho que 2024 pode ser considerado um ano perdido para muitos investidores, né? Acho que se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente iniciou o ano com perspectivas lá no cenário externo que giravam em torno de início de corte de juros pelo Fed. No Brasil, a gente estava acompanhando a continuidade do ciclo de corte da Selic e acompanhando os desdobramentos também do panorama fiscal. Só que isso trouxe muita volatilidade para a Bolsa, né, Wesley? Saldo de tudo que você falou, né? Hoje a gente, comecinho de dezembro, opera mais ou menos com a Bolsa entre 125 e 127 mil pontos. Isso dá uma queda de mais ou menos 5% no ano. E para a visão do investidor estrangeiro, que é basicamente a que mais importa para a precificação dos ativos aqui no Brasil, essa queda chega próxima a 25%, né, Vitor? Então, da mesma forma que a gente vê um cenário no ano não tão favorável para a renda variável, o que esperar para a renda fixa, Vivi? Bom, Wesley, os juros mais altos do que o anteprevisto, né, e a desencoragem das expectativas de inflação, elas colocaram a renda fixa nos holofotes de 2024. A elevada volatilidade no cenário macroeconômico, como vocês muito bem colocaram agora, tanto no ambiente doméstico quanto no ambiente externo, acabou afastando, né, o investidor dos ativos de maior risco e grande parte dos recursos eles foram migrados para a renda fixa. E nesse ano, especialmente, o crédito privado ele merece destaque ao ganhar uma maior representatividade no portfólio dos investidores. A alta procura dos papéis privados, seja no mercado primário, seja no mercado secundário, ela resultou num estreitamento, na compressão dos spreads de crédito em relação, comparando ali os títulos de crédito em relação aos títulos públicos, mas isso não impediu de manter a renda fixa aquecida, inclusive sendo um ano marcado por recorde no volume de emissões primárias, com inúmeras emissões no decorrer de todo o ano, com boas oportunidades de investimento em boas empresas. Legal, Vivi. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Embora a gente veja um cenário, né, que pode mudar um pouco, seja para renda fixa ou renda variável, dentro desses cenários tem bastante oportunidade, é nessas oportunidades que a gente quer navegar ao longo desse vídeo. Então, chega de falar de passado, dá para dizer que 2024, Vitor, é página virada? O que esperar para 2025? Olha, acho que essa não vai ser a realidade, tá? Acho que os problemas que marcaram o ano de 2024, provavelmente eles vão se arrastar para 2025, como, por exemplo, a manutenção da taxa de juros alta pelo Fed, né? A elevação da inflação global, um dólar mais alto, né? A gente teve bastante conflito geopolítico que ainda continua presente. Com a vitória do Trump, a gente possivelmente vai ter uma retomada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, todos esses são fatores que pesam para o mercado de equities, em especial para os mercados emergentes como o nosso, o que impede o investidor estrangeiro de voltar a investir na nossa bolsa e o que possivelmente daria um upside ali para ela. Sem mencionar também que, sem deixar de mencionar, né, que a gente está falando no ambiente doméstico de uma atividade mais forte, atividade econômica. Essa atividade, ela também se traduz numa inflação um pouquinho mais persistente, toda a questão do panorama fiscal, acho que a gente vai abordar um pouco disso, e o ambiente de juros mais alto. Então, não dá para dissociar. A gente tem um mercado externo mais complexo, mas também tem as questões do mercado doméstico. Então, nessa linha, Vitor, queria que você abordasse setores e empresas. A gente prepara todo ano um relatório especial que eu comentei aqui, que é o Seleção BB. Ele traz melhores ações, melhores setores. Como que você indica para o investidor navegar nesse cenário quando ele olha para a Bolsa? Onde estão as oportunidades? Bom, vamos lá. Então, vamos começar a falar de setor que acho que é o que importa e de empresas indicadas. Vamos começar pelas chamadas hard commodities, que são aquelas commodities pesadas, mais brutas, digamos assim.
Então, por exemplo, siderurgia e mineração. Foi um setor que sofreu muito com volatilidade ao longo do ano. Acho que o minério de ferro ele oscilou bastante. Isso em torno de toda a expectativa que o mercado tinha em relação à perspectiva de crescimento da China, né? O mercado em geral esperava que o governo local adotasse uma série de estímulos que não vieram, pelo menos não vieram no patamar que o mercado esperava, né? E aí para 2025 a gente entende que o setor provavelmente vai enfrentar os mesmos desafios. A gente vê a atividade siderúrgica na China patinando, isso provavelmente deve impactar ali um pouquinho a demanda de minério, motivo pelo qual a gente não indicou nenhuma empresa do setor de mineração para a seleção BB. A nossa indicação para o segmento foi a Gerdau, que ela tem apresentado ali boas estratégias, né? Ela conseguiu contornar todas as dificuldades que o setor de siderurgia vem enfrentando no Brasil, principalmente com a entrada de aço importado, e temos que lembrar também que ela tem plantas localizadas nos Estados Unidos. Então, isso faz com que ela consiga capturar todos os incentivos que o governo atual deve fazer por lá. No setor de petróleo e gás, a gente indicou duas companhias, que foi a Petrobras e a Vibra. Tá? Quando a gente fez a seleção, a gente buscou conciliar ali bons retornos com menor patamar de alavancagem, considerando que em 2025 a taxa de juros mais alta possivelmente vai impactar o resultado financeiro das companhias, né? E aí, nesse sentido, a gente viu, por exemplo, a Petrobras como uma companhia se destacando com uma forte geração de caixa, em função do baixo custo de produção que ela tem, mesmo que a gente considere que o preço do petróleo deve se manter em menores níveis em relação aos observados em 2024. E a Vibra, ela tem também um patamar de alavancagem menor em relação aos pares, e ela ainda também tem atuação no segmento de renováveis. E aí eu não posso deixar de comentar, né, Wesley, no quesito dividendos, que todo mundo fala em Petrobras, lembra de dividendos. A gente considera que o nível de distribuição vai continuar bastante elevado em 2025 e, consequentemente, ela acaba sendo uma boa companhia para se investir dentro do segmento. Perfeito. E não tem como não falar de commodities, não falar de Vale e Petrobras, porque são os dois papéis mais importantes da nossa bolsa. Mas você comentou bastante sobre as commodities mais relacionadas à energia e infraestrutura. O que dizer dos setores de commodities que estão mais atrelados ao agronegócio, Vitor? Por exemplo, açúcar, etanol, soja. O que esperar para 25? Perfeito, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho, por exemplo, do setor sucroenergético, tá? Para esse setor, em especial, a alavancagem é um fator delicado, né? Então, nesse sentido, a gente indicou só uma empresa, que é a São Martinho. A São Martinho ela tem um nível de produtividade bem interessante e ela tem também a menor alavancagem dentre os pares do setor. E aí, agora entrando um pouquinho mais a fundo no agro mesmo, na questão de grãos, né? E aí a gente vê que a produtividade esperada para 2025 pelas entidades é mais elevada em relação à safra anterior, né? Só que a gente vê dinâmicas diferentes entre soja e milho. Para a soja, por exemplo, a gente percebe que os estoques estão elevados, então possivelmente isso vai fazer uma pressão de preço, enquanto para o milho é o contrário. A oferta ela vai ser menor e como o consumo vai ser maior, isso já tem puxado os preços do milho para cima, tá? Já para a proteína animal, a gente enxerga uma virada do ciclo pecuário em 2025. Isso deve pesar sobre a rentabilidade das empresas que produzem carne bovina. No entanto, a gente entende que deve ocorrer ali uma migração para proteínas mais baratas, e aí eu estou falando de frangos e suínos, né? Então a gente enxerga um cenário mais positivo para as companhias que são expostas a esse segmento. E aí, nesse contexto, a gente indicou BRF para a seleção BB 2025, não apenas pelo momento favorável dos setores aos quais ela é exposta, mas também pelo atual nível de alavancagem e desempenho operacional da companhia, que estão muito atrativos. Bom, o panorama de commodities era esse, Wesley. Vamos seguir com algum outro setor? Vamos sim, Vitor. Vou aproveitar que você falou de commodities, só para lembrar o nosso investidor que sempre na visão do investidor estrangeiro, que é quem traz bastante fluxo para cá, o Brasil é visto como um veículo para que ele navegue no segmento de commodities. Mas tem um outro setor que é tão importante quanto e super relevante na Bolsa, que é o setor de bancos. Então, vou aproveitar que você finalizou a sua fala sobre commodities para falar um pouquinho de bancos. A gente veio de um 2024 positivo para o setor. Acho que muitos bancos do nosso universo de cobertura fizeram uma lição de casa bem grande para combater a escalada de inadimplência que teve, principalmente por conta da pandemia. Então, hoje, os níveis de provisionamento eles estão bem adequados para o porte dos bancos. 2024 também a gente viu uma questão relacionada ao crescimento da carteira de crédito e o que a gente vislumbra para 2025 é uma dinâmica um pouco menos favorável do que o que a gente viu esse ano, por conta justamente de que a atividade mais forte
que ela pode ser um impulsionador para a carteira de crédito, mas ela também traz para os bancos um desafio grande de maior seletividade para emprestar. E o ambiente de juros no patamar atual, ele também pressiona os custos de captação. Então, o banco, ele geralmente é associado como, o cenário de juros mais alto é positivo para os bancos, mas é sempre bom a gente dar esse panorama, porque não é bem assim, né? A gente precisa que os bancos apresentem uma carteira de crédito bem diversificada, a gente precisa que os índices de inadimplência estejam controlados. Então, o que a gente privilegia para 2025, dentro da nossa cobertura de bancos privados, é justamente nomes que entreguem alta rentabilidade, bom nível de retorno para o acionista de uma forma geral, para compensar o custo de capital, bom mix de carteira e controle de inadimplência. Então, a nossa indicação dentro da cobertura dos bancos privados é o Itaú. Então, Vitor, eu comentei de bancos e tem também o segmento de serviços financeiros. Nesse segmento, a gente indicou a Caixa Seguridade, mas pelo perfil, acho que complementa um pouco dessa tese mais defensiva que a gente tem para o setor financeiro como um todo. Legal, Wesley. Já que a gente falou, então, de um setor que a gente pode considerar relativamente defensivo, que é bancos, né? Que tal a gente abordar um pouquinho de outro setor defensivo, que é o de utilities, por exemplo? Bem lembrado. Aqui a gente divide em dois grandes segmentos, energia elétrica e saneamento. A energia elétrica, ela se beneficiou do aumento do consumo que foi dado por conta de uma atividade econômica mais forte, isso é bom deixar claro, mas existia no passado uma questão de sobreoferta de energia que fazia com que os preços praticados pelas geradoras fossem menos interessantes do ponto de vista de resultado econômico-financeiro. Essa situação para 2025, no nosso entendimento, ela está equacionada, isso é bom para as geradoras como um todo, e no segmento das transmissoras existe a questão da proteção da inflação por conta dos contratos, eles serem sempre atrelados e renovados em função dos índices de inflação. Isso traz bastante previsibilidade para o fluxo de caixa. Então, nesse segmento de utilities, até por conta da nossa abordagem um pouco mais defensiva para a Bolsa, a gente tem 3 nomes para seleção: a Lupar, Eletrobras e a ISA Energia. A Lupar e a Eletrobras, elas se beneficiam desse primeiro cenário que eu falei, do ponto de vista da geração, e no caso da ISA, essa proteção de receitas. ISA Energia, para quem não conhece, era a antiga CETEP, que lá atrás era conhecida como Transmissão Paulista, então teve alguns eventos societários ali, a empresa acabou mudando de nome no meio do caminho, né? E essa mais recente. Então, ela se beneficia de um cenário de inflação, de contratos equacionados e renovados em função dos índices de inflação. E em saneamento, teve uma pauta muito focada em função do novo marco e dos movimentos de privatização em 2024 em Sabesp. E em 2025 a gente entende que esse cenário está mais propenso para acontecer com Copasa, que é a concessionária lá de Minas Gerais, por isso ela faz parte da nossa indicação no setor de saneamento para 2025. Em indústria, para fechar os setores, a gente indicou WEG por conta do momento da empresa, dela participar um pouco da questão da transição energética, dela ter receitas diversificadas em dólares também, custos em reais. Então, o nosso entendimento é que ela está bem posicionada para navegar ao longo de 2025. Só que aí, como você bem disse, né, a gente termina de falar de setores que garantem ou protegem um investidor de uma certa forma, né? Alta geração de caixa, diversificação do risco geográfico e aquelas teses que são mais cíclicas, Vitor. Como você diria? A gente, ao mesmo tempo que a gente navega um cenário externo mais complexo, aqui, lembrando de novo, né? Inflação mais persistente, o movimento de juros mais elevado, a média de 2024 é menor do que a de 2023, mas a média de 2025 tende a ser maior que a média de 2024. Tem empresas que são muito dependentes e muito sensíveis a essas oscilações dos juros. O que esperar para essas companhias e para esses setores em 2025? Exatamente, Wesley. Acho que se a gente olhar um pouquinho para a tese cíclica, você falou pontos chaves que acabam interferindo no desempenho das companhias que estão expostas ao mercado doméstico. Então, basicamente, a gente está falando ali de performance da economia e indicadores como nível de renda, taxa de desemprego, concessão de crédito, taxa de juros. Então, todos esses são fatores primordiais
para a gente determinar se o desempenho daquelas companhias no ano seguinte vão ser melhores ou piores em relação ao ano anterior. Para 2025, a gente enxerga um nível de atividade ainda aquecido, por mais que seja um pouquinho menor do que em 2024, né? Só que a gente tem, no entanto, a elevação de juros e o nível de concessão de crédito possivelmente sendo menor. Então, isso deve impactar a atividade operacional das companhias e também trazer algum impacto negativo no resultado financeiro delas, tá? Nesse sentido, a gente tem uma visão positiva para aqueles segmentos que a gente considera mais resilientes, que são basicamente supermercados e drogarias. E aí, a nossa indicação dentro desse segmento foi exatamente o Grupo Mateus, que é uma das empresas que a gente considera que está com um resultado operacional bastante favorável e ela tem um nível de endividamento muito baixo. Tá? E aí, já que a gente está falando de teses cíclicas, não podemos deixar de mencionar, por exemplo, o segmento de construção civil. Né? E aí a gente enxerga dinâmicas diferentes para as companhias que atuam no baixa renda em relação às companhias que atuam no médio e alta renda. Basicamente, as companhias que atuam no baixa renda, elas estão se beneficiando de programas habitacionais como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Então, isso impulsionou bastante o lançamento dessas companhias e, nesse cenário de juros elevados, como o segmento de baixa renda ele tem uma baixa correlação com a taxa de juros nominal, a gente entende que em 2025 as companhias vão continuar performando bem. Nesse sentido, as nossas indicações foram Cury e Direcional. Ambas são empresas que têm uma estrutura de capital mais enxuta, baixo nível de alavancagem e elas vêm apresentando recordes trimestre atrás de trimestre, o que deve continuar em 2025, por isso a nossa indicação. Wesley, acho que a gente abordou todos os setores e as empresas indicadas. Os setores que a gente não teve indicação, vocês podem conferir mais informações no relatório completo e eu acho que é isso. Legal, Vitor. Acho que foi perfeito, a gente cobriu todo o panorama de setores. Eu vou passar a palavra para a Vivi comentar. Acho que tem todo esse contexto que a gente mencionou aqui, né, Vivi? O que esperar para a renda fixa e para o crédito privado? O cenário é de cautela também? É um cenário mais promissor? Tem muitas oportunidades? Vou passar a palavra para você. Não, legal, Wesley. Acho que diante da volatilidade que é presente, obviamente, exige uma cautela, né, nas escolhas, nas alocações, mas na renda fixa, diante da perspectiva de continuidade do ciclo de aperto monetário, nós entendemos que a atratividade ela irá se manter no ano de 2025, né, principalmente frente a níveis de prêmios nominais e reais em patamares historicamente elevados. Né? Recentemente, agora em novembro, a curva de juros reais, por exemplo, atingiu ali uma precificação de IPCA mais 7, é um nível, quando a gente compara, né, todo o histórico, é relativamente alto. Então, a gente entende que a atratividade ela se manterá. Assim como tivemos uma demanda muito elevada em 2024, a gente também espera que essa demanda se mantenha aquecida para o próximo ano. No crédito privado, especificamente, considerando um ambiente de negócios com condições financeiras mais apertadas, né, e níveis de spread historicamente baixos, e aí vale uma ressalva, né, a gente vem acompanhando o mercado, vem acompanhando a dinâmica dos spreads de crédito, e embora pequenas correções técnicas já sejam observadas, ainda assim não existe uma tendência clara de alta dos spreads para o próximo ano. E nesse contexto, né, a seletividade, a cautela, ela se torna imprescindível para o investidor. Né? A gente tem empresas mais alavancadas e cíclicas, e aí vale reforçar também, né, que podem sofrer um pouco mais em relação ao custo de dívida diante de um cenário de juros mais elevados. Assim, né, acho que para o próximo ano a gente mantém a nossa recomendação de títulos incentivados, de emissores que tenham um perfil high grade, ou seja, né, aquele perfil com maior segurança, maior conservadorismo, buscando emissores com características defensivas, né, diante desse cenário econômico desafiador. Da mesma maneira que para a equity tem sido abordada a tese de qualidade, acho que isso se mantém quando a gente fala em crédito privado, né, priorizando a diversificação de títulos em relação aos seus indexadores, aí eu falo aqui tanto de IPCA quanto de CDI, prazos de investimento, emissores e setores de atuação. Bom, quando a gente fala em alocação em crédito privado, em linhas gerais, nós temos privilegiado em nossas recomendações de longo prazo a alocação em ativos indexados ao IPCA, especialmente aqueles com vencimentos intermediários da curva. Essa escolha, essa indicação, ela se justifica basicamente pelos prêmios oferecidos em termos reais. Como eu citei agora há pouco, a gente tem observado termos reais realmente muito elevados, pela proteção que o IPCA ele traz contra o risco inflacionário e pela menor volatilidade que a gente tem observado nos vértices intermediários comparativamente aos vértices mais longos, inclusive com taxas de juros comparáveis ou até mesmo superiores àqueles papéis com vencimentos maiores. Adicionalmente, a gente tem enxergado de maneira bem positiva a alocação em ativos indexados ao CDI,
que nesse contexto, né, fazem todo sentido, diante de incertezas relevantes que afetam as expectativas de juros em nível global e dentro do ambiente doméstico mantém uma correlação com a taxa Selic. Acho que pensando em estratégia de alocação crédito privado seria mais ou menos isso, Wesley. Perfeito, Vivi. E setores, se a gente for propor um zoom dentro do crédito privado, é muito comum para o investidor olhar esse setor e ver uma concentração, acredito que até natural, em infraestrutura, energia elétrica, os títulos incentivados também tem bastante coisa no agronegócio. Quais são os setores da sua preferência? O que você imagina que vai ser a tônica ali para o ano que vem? Sim, sim. Não, a seleção de crédito privado, ela se torna, né, cada vez mais importante na composição do portfólio dos investidores, principalmente olhando com critérios mais apurados. Então, assim, como você mesmo colocou, né, setores como energia, especialmente transmissão, né, o subsegmento de transmissão, ele traz uma previsibilidade que você até citou em relação às indicações de equity. Além dele, transporte, logística e saneamento são setores que a gente gosta bastante. Esses três setores, eles têm em comum uma resiliência operacional, uma previsibilidade de receita e de fluxo de caixa que vem, né, aí ao longo do tempo apresentando bons fundamentos e métricas de crédito sólidas que, ao nosso ver, ali, nossa percepção, apresentam boas oportunidades de alocação sobre a ótica de risco versus retorno. Por outro lado, né, acho que é importante fazer também um alerta quando a gente olha os setores mais cíclicos, como o varejo que vocês citaram agora há pouco, locadores de veículos e saúde, esses setores eles estão muito mais expostos à sensibilidade dos indicadores macroeconômicos, né? Então, toda essa volatilidade que a gente vê na curva de juros, inflação, isso acaba trazendo uma pressão maior em relação a esses setores e, por isso, são setores que a gente tem observado com muito mais cautela. Legal, Vivi. Obrigado. Agora, se você está assistindo até aqui, pausa para pegar papel e caneta. Pausou? Agora vai começar a sopa de letrinhas. Vitor, eu vou passar para você falar sobre fundos imobiliários. E aqueles códigos lá que são difíceis de decorar, por isso que eu fiz a brincadeira aqui para vocês pegarem papel e caneta. Qual que é a perspectiva para esse segmento no ano que vem? É isso mesmo, Wesley. Acho que de fato é uma sopa de letrinhas essa classe, mas os investidores estão acostumados a investir nela já, enfim, já estão mais familiarizados com os códigos que a gente vai falar aqui. Bom, em fundos imobiliários, a gente vê ali a trajetória da inflação em alta em 2024, ela penalizou bastante, porque o reflexo disso é na alta da Selic e na precificação das curvas longas de juros. O investidor que investe em FIIs, ele tende a comparar os retornos que ele obtém ali com os dividendos recebidos com o retorno do DI e com o título do Tesouro atrelado à inflação, que de fato essa é a comparação mais correta. E aí, por conta disso, a gente observou uma pressão vendedora agora, ao longo de 2024, e para 2025 a gente não espera uma amenização tão grande assim. Mas isso não significa que a gente não enxerga oportunidades para investir em 2025 em algumas classes. Bom, quando eu falo de classes, eu estou falando ali basicamente de segmentos dentro da classe de fundos imobiliários. E aí a nossa preferência para 2025, ela impera no segmento de crédito privado e nos híbridos. Então, o crédito privado, por exemplo, ele traz consigo o aumento da inflação e do CDI nos rendimentos distribuídos. Então, a gente indicou o REC R11 e o KNSC, e os híbridos, eles se beneficiam da diversificação que compõe o portfólio dos fundos, e, nesse sentido, a gente indicou o TRXF11 e o GARI 11. Dada a retomada também que eu comentei há pouco do agro em 2025, a gente indicou também o RZTR11 da Risa Terrax para compor a seleção BB, justamente por conta dessa dinâmica interessante de atuação da gestão dentro do segmento do agro. Por fim, para os chamados fundos de tijolos, a dinâmica é um pouquinho mais desafiadora em função dos níveis de alavancagem desses fundos, que serão impactados ali por essa trajetória de juros mais alta, mas que não impediu da gente indicar dois fundos, que é o BTLG, do segmento de logística, e o HGBS, do segmento de shops. Ambos em função de uma qualidade de gestão que a gente enxerga muito positiva e dos próprios portfólios em si. E para completar a seleção de fundos imobiliários, a gente indicou o MFI11, que entrou como representante ali do segmento residencial, é um fundo de desenvolvimento, justamente porque ele também atua no segmento econômico e vai em linha justamente com o que a gente falou em relação às companhias do segmento imobiliário exposta ao baixa renda que a gente comentou há pouco. Bom, Wesley, acho que a gente
abordou um pouquinho do cenário, né? A gente abordou sobre o macro interno, o macro externo, sobre os principais setores, as principais empresas indicadas, sobre fundos imobiliários, sobre o panorama de renda fixa, mas tudo isso tem que derivar numa informação importante. Qual é o nosso alvo para o Ibovespa para 2025? Legal, Vitor. Para quem ficou até aqui, pessoal, ano que vem a gente apresentou no nosso relatório de perspectivas o novo alvo para o Ibovespa em 2025 em 153 mil pontos. Como é que funciona, né, Vitor, para o nosso investidor que está acompanhando? Essa atribuição de preço-alvo da Bolsa, ela deriva do que a gente chama de análise bottom-up, que é a atribuição do preço-alvo para cada ação que compõe o índice pelos nossos analistas. A gente agrega isso para atribuir esse preço-alvo e pondera alguns fatores, como, por exemplo, o custo de capital. Então, é natural que o alvo da Bolsa ele sempre derive da expectativa de resultado futuro das empresas. Então, esse é um componente. O segundo componente que é importante é o custo de capital. Então, à medida que o cenário ele fica mais incerto, esse custo de capital se eleva, e como ele é utilizado para trazer os fluxos de caixa valor presente, que é a metodologia que os analistas costumam utilizar na avaliação, isso tem um reflexo de redução no valor esperado para aquela companhia e, consequentemente, para a Bolsa como um todo. Então, esses 153 mil pontos, tudo isso para explicar que esses 153 mil pontos, ele é uma abordagem que nós consideramos mais conservadora para o ano. Mas ainda que seja uma abordagem conservadora, dá ali em torno de 20%, dado o prazo que a gente está gravando aqui esse vídeo. Então, se quem quiser saber mais detalhes, pode entrar lá no relatório que a gente explica passo a passo de como a gente utilizou para chegar à atribuição desse novo alvo para a Bolsa em 2025. Acho que é isso, a gente abordou todos os setores. Tem algum recado final, Vitor? Tenho sim, Wesley. Eu gostaria de convidá-los, então, para acessar o relatório completo, que está disponível na página do Investalk, do BB, em investalk.bb.com.br. E para quem quiser receber os nossos relatórios, é só mandar um e-mail para análise@bb.com.br, que a gente cadastra vocês no mailing. Não é isso, Vivi? É isso, Vitor. E além de vocês poderem receber os nossos relatórios por e-mail e acompanhar os conteúdos via Investalk, vocês também podem acompanhar toda a produção dos nossos conteúdos via a página do BBB no LinkedIn. Então, deixo aqui o convite para que vocês sigam a nossa página e acompanhem o nosso trabalho. Obrigada, pessoal. Muito bom, Vivi, Vitor. Pessoal, tudo isso que a gente falou aqui, links, endereços estão na descrição. Então, acessem os nossos relatórios com as recomendações, o maior detalhamento de tudo isso que a gente abordou nesse vídeo. E nos vemos na próxima. Bons investimentos. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.